Podcast Corte do PG. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Se quiser falar com o PG sobre material de cânticos ou de aula de atabaque, material de cânticos são 800 cantigas com apostila na mesma sequência e ordem, apostila impressa, pendrive, CD, MP3, que envio para todo o Brasil ou por e-mail. Quem é Pai Tiago para o nosso povo conhecer, né? Porque é muito importante. Bom, o Tiago, né? O Tiago é uma pessoa difícil de se lidar, rebelde sem causa, desde pequeno. Rebelde sem causa foi rebelde bom. sem causa. Com personalidade bastante forte. E aí, num momento muito conturbado da minha vida, eu conheci uma pessoa que foi meu babalorixá que me iniciou, né? Me iniciei no ano de 2002, 19 de outubro de 2002, barco Ogum Emanjá Oxóguian, meu pai de santo, Antônio Carlos da Silveira Campos, mais conhecido como de Alundê, né? Oxome Seuá, que tenha um bom lugar. Filho de Mona Luadê, de Vila dos Teles, neto de Gaiacu Margarida, do Bogum. E minha vida dentro do candomblé ele foi meu pai de criação, ele terminou de me criar, ele me tornou quem eu sou hoje. Sim. Eu uso a referência dele como babalorixá e como ser humano, né? E saí da casa dele, tomei 3 anos na casa do meu pai, Antônio Marcos do Oxóguian. Mas tomei 3 anos já com 8, né? E finalizei minhas obrigações. Estou com meu pai de santo até hoje, né? Meu pai Tônio do Oxóguian. Beijo, ele sabe que eu amo ele. Desse pai Tônio. Já fui expulso da casa dele, mas quando eu era rebelde sem causa. Aí tem essa fase, né? Todo mundo tem. Fui expulso porque eu errei. Todo mundo tem. Não foi porque ele errou, não. Eu errei. A mão do meu pai santo é muito boa para minha cabeça. Para o Oxóguian, para o Oxóssi. Fui iniciado do Oxóguian. Meu pai Tony acertou Oxóssi na minha vida. Oxóssi é tudo para mim. Oxóssi tá na minha vida, na minha família, desde que me entendo por gente, né? E aí o pai Tiago, ele é um cara que criou um grupo no Facebook, né? Onde ele... Como ele ouviu muito aquelas frases, você é muito novo para saber, não está no teu tempo, se ponha no teu lugar. Aprendia barrendo de cantinho, lavando a louça. E eu sempre fui muito questionador, sempre tive curiosidade de saber, eu sempre tive sede, fome de conhecimento. E eu sempre ouvi essas ignorâncias. E eu criei um grupo há 18 anos atrás, Cantigas de Candomblé, no Facebook, e comecei a fazer... Vai estar o linkzinho de baixo aí. Comecei a fazer vídeo, comecei a fazer conteúdo lá no Facebook, trazendo um pouco de elucidação e de orientação, para que as pessoas não sofressem o que eu sofri. Sim. Não fossem pisadas da forma que eu fui pisado. Ser tirado da tabaque, ser calado no meio do candomblé, isso aí. Isso aconteceu comigo. E eu fui obrigado pela casa do meu pai ter ogã, mas não ter ogãs que tocassem, né? Não é que eu fui obrigado, eu meti a cara e fiz, aprendi a tocar, né? Aprendi a tocar. E ainda assim aprendendo a tocar, ainda assim sendo uma pessoa que somava dentro da casa de candomblé, eu ouvi muito por dentro da minha cara, não tá no teu tempo de saber. Você é muito novo para saber, mas como é? Só que aí eu falei pro meu pai de santo, se eu não souber com você, eu vou saber com quem? Com o vizinho? Se eu souber com o vizinho e vier praticar aqui dentro, você não pode me questionar. Você não pode... É isso aí. Entendeu? Porque eu acho que você precisa ter conhecimento dentro da sua casa de candomblé. E você precisa ter inteligência até mesmo para dialogar com o seu sacerdote. Sim. Se você chega para mim, PG, e fala para mim... Vamos botar um exemplo. PG, eu preciso de umas cantigas de axixi babado. Não, você é muito novo para saber. Então, eu vou aprender com o vizinho. Mas se eu botar a cantiga, tu não me corta não. Porque a gente vai se embolar. Eu tô vindo a você, tô pedindo a você... Se você que é o meu abá, que é meu pai de santo e tal, não vai me dar, eu vou aprender com o vizinho. E tu não vai me cortar, não. Eu sempre fui muito assim. Eu acredito nessa lógica, como a gente fala muito, às vezes o pai de santo tem muita coisa para fazer e tal, a fazer, e não tá com cabeça. Às vezes, então, o tempo que ele tem para descansar é o tempo que a gente pede. Na verdade, mas só o quê?
Tem as outras pessoas do axé que podem ensinar, mas não querem ensinar. Não querem ensinar, má vontade. Querem ser absoluto. Mas é essa galera que engloba, entendeu? Você não tá no teu tempo de saber, você é muito novo para isso, se ponha no seu lugar, não querem ensinar, não querem passar conhecimento. Então, o que acontece? Eu sempre fui muito claro, muito transparente da minha ideologia sobre o candomblé. O orixá, ele é o meu Deus, o Xogé é meu Deus, tá? E ele é meu suporte em tudo. E aí, eu criei o Cantigas e comecei a trazer conteúdo, trazer elucidação, trazer explanação. Hoje eu tenho filhos de santo que me acompanham, que eu cuido, em que tudo que meus filhos de santo me perguntam, eu não escondo nada para eles. Eu falo para você hoje, ô PG, eu tenho alguns filhos de santo que sabem a minha macumba, sabem como é que eu faço, e eu tenho duas especiais. Já monta o seu ebó do jeito que você gosta. Eu tenho duas pessoas especiais que eu costumo dizer que é meu braço direito e meu braço esquerdo, que é a minha filha de santo Monique, de Ansan, beijo, e a filha dela, Thalia, do Xoguian. Né? Eu tenho outros, como meu pai Adilto, Ogando Meu Santo, né? Eu tenho os filhos de santo, dessa minha filha de santo, Monique, né? Tenho diversas pessoas que eu conto, né? Porém, essas duas em especial são pessoas que eu falo assim, ó, toma. Pé de boi. Toma. Tá ali a minha filha. É isso aqui. Minha filha de santo tem 6 anos de santo. Eu dei uma responsabilidade para ela imensa. Eu olhei, e ela é eu de saia, né? Personalidade, orixá, nós somos muito iguais. A Monique também, a gente se entende, porque é equipe, você forma a equipe. Sim. E aí eu chego para eles e falo, olha, toma aqui, tá? Você sustenta isso aqui? Você é capaz de fazer isso aqui? Então você vai botar em prática. Eu dei uma responsabilidade imensa para essa minha filha de Sandor Xoguian. Em que eu já peguei ela em momentos que foi pesado o fardo para ela, mas ela sustentou. E ela cresceu com isso. Porque quando você faz um candomblé, quando você faz uma função voltada para o sagrado e não para as pessoas, quando você endeusa o orixá e não o ser humano, é sofrido, é doloroso. Sim. Porque você está fazendo certo. Entendeu? O orixá ele vai cobrar aqueles que fazem certo. O certo dói mais. O certo dói mais. Agora, por que existem diversas pessoas que se dão bem na vida quando dão uma galinha branca pro orixá e acabou? Bota uma sala com a roupa de 2, 3 mil, mas o santo só comeu uma galinha. Mas vai ver se aquela pessoa tem uma noite de sono boa. Vai ver se aquela pessoa tem uma paz de espírito. Vive bem dentro da própria casa. Então, o Babá Tiago exige muito dos seus filhos. O Babá Tiago exige muito que seus filhos tenham ética, que seus filhos tenham educação, que seus filhos tenham respeito, que seus filhos sejam respeitados, né? Porque eu sou... A minha filha de santo, a Monique, ela fala que eu sou uma pessoa odiada dentro da rede social. E eu sou. Não é. Não, eu sou porque eu falo, ô Peixe. Não é. Você fala porque você tem um legado, entendeu? Você tem responsabilidade. E aí ela brinca, você é muito odiado na rede social, mas eu sou odiado porque eu falo a verdade nua e crua. Eu falo a promiscuidade que hoje o candomblé se encontra. Entendeu? Então, assim, eu falo para eles, não manchem o meu nome. O nome é a única coisa de valor que nós temos. Sejam íntegros, sejam corretos. O que você faz entre 4 paredes do portão da casa do candomblé não me interessa. Agora, dentro da casa do candomblé, respeitem o orixá acima de qualquer coisa. Orixá é vida. Orixá é o meu Deus. Então, se você der uma baixa no santo, que a gente viveu essa época, o santo toma baixa. Mas o santo toma baixa porque eu era errado. Aí o santo me metia pancada. E existia a chimba, né? Isso aí, a chimba de santo. Toquei muita chimba. Então, assim... Rapaz, esse negócio de rede social. Se tivesse um telefone, aqui, meu Deus do céu. Tá filmando a chimba do santo e vai processar quem? O santo? Vai dar. Entendeu? Então, assim, o pai Tiago, ele é exigente, ele é chato. Sim. Ele é perfeccionista para o orixá. Mas tem que ser. Eu não vou... para uma loja de artigos religiosos, comprar um alguidar de ebó, um par de chifre, uma bola de boi para montar um Oxóssi. Sabe por quê, PG? Porque se eu fizer isso,
A hora que esse filho de santo sair da casa e for para a casa do alheio, o alheio vai jogar o búzio e vai dizer, tá faltando coisa no teu ibá. E com toda razão. Então, quando eu monto o ibá de santo, eu monto completo. Que tudo leve. Porque eu quero ver babalorixá algum dizer que está faltando uma pedra dentro do ibá. Vai do Lelecum ao Bejerecum, né? Vai do Lelecum ao Bejerecum. Isso aí, aridando. Vai da moeda ao Okutá. Isso aí. A ferramenta, se é Oxóssi, tem todas. Hoje em dia é fácil, hoje em dia é fácil sentar santo. Antigamente não é não, porque é caro. Não, mas tem gente que assenta santo hoje de uma forma... Eu ainda vejo as pessoas assentarem Ogum cabeça com uma bigorna, um Ogum deitado, 3 ferraduras e 3 parafusos de trem, acabou. Só que Ogum e Oxóssi, por exemplo, falando de Ogum e Oxóssi, existe massa e não tem uns que não vai massa, não é exemplo. Assim, a questão da massa ela é muito focada na questão do jeje e da Angola. Sim, mas porque tu não existe orixá emmaçado. Aí eu venho nessa questão do início de tudo. Que hoje você é uma pessoa que você é estudada, você é uma pessoa inteligente pra caramba e está certíssimo porque a gente tem que estudar. Tem que estudar. E tem que se apurar. Isso aí. E se tiver que acrescentar. Isso aí. Só que existiu aquela época que a casa que tocava... Temos um axé famoso aí que a casa fazia vodum, fazia orixá e fazia inquice. Axé famoso que eu também não vou falar o nome, até porque a filha do falecido pai de santo é uma grande amiga minha. E você chegava em determinado na Baixada Fluminense, você o quê? Eu sou o axé tal, axé desse grande senhor aí, que para mim foi um cara que teve muita representatividade dentro do candomblé e pouco valor dado pela mídia, enquanto os outros axés que ganharam muita ênfase na mídia. Mas por conta de artistas e tal. Mas o grande problema, o PG, é porque dentro do candomblé existia... a gente estava falando, eu estava até conversando com ele é um babalorixá do Oxóguian também, um amigo meu também, e parente, né? Os filhos dele são são filhos da minha prima, né? Então, assim, antigamente a gente via sacerdotes como o seu Paulo da Pavuna, seu Valdimiro Baiano, seu Djalma de Lalu, Pai Valdir. Você tinha seu Zezinho da Boa Viagem, você tinha Pai Kendala, grandes baluartes que era amigo do outro, assim. Em carne. E essa questão do Zibá vem um pouco dessas águas aí, um exemplo. Isso aí. É você encantar um Oxóssi no barro, um exemplo. A gente falava negócio de prender santo, soltar santo, essa questão toda. Oxóssi, assim como Oxóssi, quanto a outros orixás aí. Então, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você como meu abá, você como meu mais velho. Essa questão de você prender o orixá na tabatinga, você emmaçar ele. Se o orixá é uma energia de fluxo, tá? De fluxo corrente, né? Sim. Fluxo transitório, se você prende, você não está prendendo aquela energia ali dentro. Mas dá um simbolismo para trabalhar o psicológico das pessoas novas do santo. É um simbolismo prender. Porque na verdade ninguém prende. Ninguém prende o vento, né? Ninguém prende. Mas é um simbolismo porque o psicológico, a gente sabe da questão da iniciação. O senhor como babalorixá, eu falo como Pejigã, nunca iniciei. O Pejigã tem acesso a tudo. Nunca iniciei. Né? O Pejigã é o Oloie de hoje em dia. Sim. Eu nunca iniciei o Iaô na minha vida e não vou iniciar que eu sei no meu lugar. Eu não sou babalorixá. A gente só dá aquilo que a gente tem. Mas eu jogo búzio, sei lá afiar meu obi. O porquê. E antigamente o Ogã fazia isso. Isso era o trabalho do Ogã. Mojubá e abrir obi, entendeu? E lá dar de comida pro Exu, pro Ogum no portão. Eu tenho que confirmar. Entendeu? Isso aí. O babalorixá só fazia o quê? A iniciação. Eu tô na mãe Elza, lá em São Paulo. Na obrigação lá de Oxóguian. Tô lá, a mãe Elza mandou me chamar pra ajudar. Né? Fui lá afiar no Lonan. Deu o galo tudo aqui, o obi, o gin e tal. Fui lá, né, com a taré e fiz tudo o processo. Fui lá afiar o obi. Exu simplesmente, o Lonan não queria que derramasse o galo aqui do lado. Imagina se eu não tenho imagina se eu não jogo a Lafi um obi e peço para ela confirmar no jogo. Fui na porta de Babaí. Olha o agé que ia causar dentro da casa e pediu para tirar o ebó junto com o galo. Aí o ebó foi montado no pé de Lonan. Isso aí. E aí fomos pra rua e... É o quê? Você deu presente pra Exu. O obi, se não fosse o obi, tinha cortado. Mas o obi não mente.
Mas aí eu não posso jogar o Ogum Entendeu? porque as pessoas falam que eu sou Ogum. Não sou, primeiro, eu sou Ogum porque eu sou homem. Mas eu sou um pejigã, né? Eu sou um pejigã. E meu pai Zezinho, quando se fazia a copança dos bichos que tinha que botar, que eu escolhia as 3 cantigas, tipo os orixás, se lembra? Sim, as cantigas de Que morte. botava o búzio debaixo da galinha da Angola. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Engraçado que hoje não pode, né? Hoje não pode. Mas quem é que dava bolinha nos antigos? É os Ogãs. Eram os Ogãs Ezequiélios. De confiança, pelo menos de confiança, né? Eu entendo assim, hoje, né, muita coisa se perdeu e muita coisa foi aberta e muita coisa está vitimizada. Sim. Entendeu? Né? E o vitimismo tá... Tá demais, tá demais. Então, ô PG, o Thiago é assim. O Thiago é chato. O pai Thiago é chato. O babá Thiago, o babalorixá Thiago do Oxóguinha, ele é Mas chato. se você não for, vira bagunça. Vira bagunça. Se eu não for, vira bagunça. Então, eu não tenho ninguém, nem vivo nem morto, que pode apontar algo que venha denigrir a minha conduta como sacerdote. Sim, não tem um ai pra falar. Não tem. Porque eu tenho referência, eu me espelho na referência dos meus babalorixás. E você tem que ser referência pros seus. Isso aí. É conteúdo... É agregação de valores. Isso aí é conhecimento geral. Isso aí é agregação de valores para cada um de vocês que vai assistir a gente. Isso aí. Um axé. Um axé? Um axé. Você fala assim, cara... Ili axé e abaomim. Ele é O axé que eu fiz santo. Pode. Um axé, para mim, eu poderia falar 2. Na realidade, 3. Uhum. Né? Ili axé e abaomim, a qual eu me iniciei, né? O axé a qual eu pertenço hoje, né? O axé Bangu, né? O Guanã. E o Ilê Axé de Elajá, que é o meu axé. Sim. Né? Que foi uma conquista. Uma realização assim, será? Isso aí. E ainda tem um quarto, que é o axé da casa da minha filha de santo, que também é uma realização. Sim. Ele é axé Loiá Uriri, a qual... a Elorixá da casa é a Monique de Ançã, minha filha de santo. Eu tenho muito orgulho de ter plantado aquele axé. Tenho muito orgulho mesmo de ter plantado. A garra dessa mulher fora do comum. Quando a pessoa quer, tem vontade. Né? Ela ia trabalhar. Eu queria até que ela tivesse aqui. Só que ela é muito coisa com negócio de câmera. Nunca apareceu em live minha. Ela é. Mas eu vou te falar, queria muito. E ela, assim... foi uma empreitada bem sucedida, né? E que eu cheguei... todo o mérito é dela. Porque ela ia trabalhar, saía de casa para trabalhar, voltava do trabalho, recebia pombagira, jogava búzio, dava consulta, né? No dia seguinte, passava na loja de material de construção, comprava material, eu recebia o material, eu batia a massa, eu levantava o bloco, né? Então eu somei e somo até hoje 10 a 10 com ela. Como babalorixá. Uma mulher de axé, né? De verdade. Ela é, de verdade. Que é o suor, é o próprio ebó da prosperidade. Isso aí, é o próprio ebó da prosperidade. Então não tenho que... O Oloiá Uriri é a extensão do Adelajá, que é o meu axé, que é a extensão do Guanaumim, a casa do meu atual babalorixá, que vem a ser a extensão da minha história. Legado. Por que eu perguntei? Legado. Um axé, porque eu acho assim, você dá valor ao axé de quando você foi iniciado, mas você dá valor ao seu axé também. Né? E dou valor ao axé da minha filha de santo. Isso, então hoje... Porque eu vi a história, eu conheço a história. Hoje a gente vê muitas pessoas, elas não dão valor ao próprio axé, elas estão sempre falando um axé... O axé do alheio. Cara. Uau. Que é bonito, que o axé é matriz e não sei o quê. Eu acho que o axé matriz para os seus filhos é o seu axé. Isso aí. Aí. A sua matriz é do seu pai. Isso aí. Eu acho assim. É aquilo que eu falo sobre a questão de família. Quem é a sua família? Pois é. Quem é a sua família Quem hoje? está comigo aqui Não. dentro? Quem é a sua família hoje? Minha família? É. Minha mãe, meus filhos, não? Não entendi. Então, sua família é você, sua esposa e seus filhos. Isso. A família da sua mãe é ela, se tem pai vivo. Não, tem não. Entendi a pergunta. E você, e se tiver irmão. Sim. A família dos seus filhos é os filhos dele. Sim. Entendeu? É isso aí. É legado. Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. É aquilo que você deixa nas pessoas. Entendeu? Isso aí. E meu pai deixou um legado em mim. E que eu tenho que honrar o legado dele. Então, quando eu mojubo Obi, eu mojubo. Oroncó dele e mojubo axé dele. Sim.
entendeu? Raiz. É raiz. Hoje é isso aí. Hoje você vê essa geração que não sabe nem da onde veio. É complicado. Quem não sabe da onde veio, não saberá para onde vai. Do que você sente saudade assim, Do que ou de quem? pode se juntar as duas coisas. Do que e de quem? Do que eu sinto saudade? Da minha época de Iaô. Que eu era filho, não pai. Não é tanta responsabilidade. E de quem eu sempre vou enaltecer? Meu babalorixá que me iniciou. Ele me deixa uma saudade muito grande. Lembra sempre de tudo, né? 19 de outubro é uma data muito... Ó, já falo dele, eu marejo. Mas é. Falar do meu pai de santo, eu marejo, porque ele me tornou quem eu sou. Né? Como eu falei, como ser humano, todos nós temos defeito, como homem, como mulher. Como sacerdote, eu não vi defeito nele. Ele, para mim, era... Meu pai, ele abriu as portas. Meu pai, eu tenho um irmão de santo meu que eu tenho ele como um irmão de sangue. Né? Ele mora em Curitiba hoje em dia, é feito do Xalufã. Meu pai, quando eu saí da casa do meu pai e fui morar com meu pai biológico, meu pai ele sempre foi muito carente de família. Meu pai foi no sul do país, né? Em Foz do Iguaçu, na casa de um irmão de santo meu, e voltou de lá com um adolescente. Sim. Você vê como é que a pessoa é carente de família. Voltou de lá com um adolescente. A mãe deixou. Né? E quando ele voltou, Marco tinha acho que 15 anos de idade. 14, 15 anos. E aí, meu pai já botou ele para fazer santo. Né? No dia da saída, a mãe dele chegou de viagem. Várias bolsas de rafia assim. Né? E também ficou morando lá na roça. Eu sinto saudade da roça que eu fiz santo. Sim, hoje a roça que eu fiz santo está na administração do meu irmão de santo, que é o Babá Mauro de Oxum. Né? Lá em Niterói, né? Isso, eu fiz santo naquela casa. Sim. Né? Se meu pai tivesse vivo hoje, ficaria muito feliz com a questão da obra, né? Como aquilo dali saiu de uma sala de candomblé de ardósia e cal na parede, né? Para uma sala de porcelanato. Sim. Né? Muita obra que o Babá Mauro fez ali. Eu reapareci, hoje é Axé e Amin Pondá, né? Lá. Eu reapareci naquela casa ali depois de 14 anos, né? Porque era uma coisa minha, não por não ter porta aberta. Sim. Eu sou feito lá e eu tenho porta aberta, não adianta. Sim. O Mauro é pai de santo da mãe do meu filho, né? De toda a família. O Babá Mauro só não iniciou meu filho. Sim, sim. Né? E quando eu fui lá, eu fiquei perdido, porque você não tem referência mais. Entendeu? Porque eu lembro exatamente de como era a casa de candomblé que eu fiz santo. Eu lembro também de quando eu vou lá pro barracão. Quando eu entrava no portão, do lado esquerdo, tinha o Exu, atrás do portão, e tinha o quarto de Exu. Aí tinha a sala do candomblé, né? A parede, com um janelão, e um corredor que tinha um banheiro. Eu descrevo perfeitamente, a minha memória é muito perfeita com isso. A gente que vive uma vida dentro do barracão. Do lado direito tinha um pé de mangueira com um tempo ali, que meu pai fez santo na Angola, né? E morreu com a mãe de santo dele, tá? O quarto Ogum e um outro corredor. E esse corredor tinha um portãozinho que dava no quarto de Oxum. Dentro da sala do candomblé também tinha uma porta que dava no quarto de Oxum. Sim. E pro lado esquerdo um corredor que dava pro Sabagi. Então eu tenho toda essa referência. E quando eu fui lá depois de 14 anos, eu fiquei assim, ó. Aí eu vi alguns assentamentos, como Ossan, como Oxumaré, né? Dentro do quarto de Oxum tinha umas pedras de mão, que tem a minha mão ali. Eu ajudei a colocar aquelas pedras. Sim. E aí eu pedi ao meu irmão, falei, irmão, posso ir lá botar a cabeça para Oxum? Aí você vê como é a questão do caráter da pessoa. 14 anos você não vai na casa do seu pai de santo. Você é uma pessoa que a sua idoneidade ela é duvidosa. Vamos botar assim. Sim, sim. Aí você chega pro herdeiro da casa e fala assim, posso ir lá bater cabeça pro santo do pai de santo? Pode. Aí você vai. Mas vai alguém junto contigo, não vai? Com certeza, né? Para mim foi um prazer colocar a cabeça no pé de Oxum
do meu pai de santo, que mora lá, pelo meu caráter. Porque foi muito bacana. Esse tipo de conduta, até mesmo do meu irmão, que é o herdeiro da casa, e a minha idoneidade. E ele parece, eu não conheço pessoalmente, mas parece ser uma pessoa do bem também, que eu acho que jamais iria proibir. Não, não é proibir, mas se é qualquer outra pessoa, vai junto. Sim. Vai junto. Mas a idoneidade, o caráter, isso aí, ninguém toca. Ninguém toca. E eu falo muito sobre isso. Não toque. Até não as pessoas tentam manchar, mas não consegue. Não tente tacar merda no meu caráter. Isso. Que vai ver o demônio. Eu sei. Vai ver o demônio. Tô Porque, ligado. dinheiro não temos, mas temos caráter. E não toca nele. Esse nome é a única coisa. É a única coisa. E aí eu cheguei pra ele e falei, depois de muitos anos, falei, irmão, posso botar a cabeça pro Oxum? Ele, vai lá. E eu fui. Quando eu olhei pra trás que não tinha ninguém, eu falei, aí que eu me toquei. Cara, que educação foi essa que eu tive? Sim. Tanto de familiar, né, quanto de axé. De nunca mexer naquilo que não me pertence. Isso. Botei cabeça pro Oxum. Não fiquei tomando muito fato, mas a única coisa que eu vi quando eu olhei assim perfilado foi as pedras. Que ele fez a obra no quarto de Oxum. Uhum. E aí botou um arco assim dentro do quarto de Oxum, que ele vai botar uma fonte, e as pedras estavam lá. Aí eu voltei lá e falei, botei cabeça lá no Oxum do Pai de Santo, na sua, que o Oxum do meu pai fica no alto, a dele fica no baixo. Sim. Eu falei, tu fez obra, né? Tu botou piso. Botei, eu tirei aquelas pedras. Eu vi, você tirou as pedras, tu botou na fonte, né? Aí ele, ali vai ser uma fonte, né? Ele, vai ser uma fonte. Eu não ia tirar, eu não ia jogar aquelas pedras fora. História, né, cara? Aquelas pedras ali tem história. Só eu, de feito, tenho 21 anos. Respeito, né? Entendeu? Então, assim, hoje eu sinto saudade do meu babalorixá, sinto saudade do axé em que eu me iniciei e sinto saudade do candomblé que eu vivenciei. Eu sei muito bem como é que eu passo por isso. Era um candomblé que, por mais que existisse o ninho de cobras, né, um querendo ser mais do que o outro, que hoje em dia ainda isso Às é uma vezes coisa... é até bom essa situação, né? Era, você aprendia. Você lavava uma... a Ojubonã do meu pai de santo, que me iniciou, mãe Mavu. Não sei se você já ouviu falar, Mavuruquê. Sim. Né, Dona Suzana de Yansan. É viva. É viva. Ela foi Ojubonã da minha avó de santo. Mãe Mavu, você aprendia na cozinha. Você ia lavar uma louça e ficava com o ouvido aberto assim, e a boca fechada aqui, ó. Aprendi muito ouvindo, depois mais velho conversando no quarto de jogo. Entendeu? Então, assim, pra mim, são pessoas pessoas e situações que me dão saudade. Sim. Eu sinto, quando eu sinto saudade lá do meu barracão, eu falo meu barracão, até o Carlinhos que tá lá agora, né, que era o ex-companheiro do meu pai. E meu pai faleceu, enfim, teve aquilo, uma questão de jogo, de quem senta e que foi jogar e tal. Enfim, ele é o dono do tijolo, etc e tal, e ele não quis fechar o barracão, né? E ele tomou obrigação, iniciou no santo, tá com 5 anos, vai tomar 7 para poder dar continuidade no axé. Eu sinto saudade e quando eu chego lá, primeiro o pé de iroco, eu ajudei a plantar o pé de iroco que tem lá. O pé de iroco dá 3 casas dessa aqui agora. Isso aí. Eu sento lá embaixo, fico um pouquinho. Dá umas cantadas, né? Canta. Não? Eu fico quietinho. Ali senta, o Carlinhos bota a cadeira. Quando minha mãe ia comigo, vai comigo, aí minha mãe senta. Aí eu fico meia hora daquela... Eu fui agora em novembro, né, de 2022, nos 14 anos do meu dofanitinho. E aí foi quando aconteceu essa situação de eu botar a cabeça pro Oxum, né? E sabe uma paz que Sim. dá na gente? Uma agonia que isso sai. É uma... Sabe? Ali eu raspei cabeça. Assim, agora eu vou fazer dentro desse contexto, vou fazer para você dar um conselho, né? Porque a gente vê muitas pessoas falar assim, o pai fala A, o filho fala B. O filho pode estar certo. Eu penso assim, dessa forma. Eu aprendi a viver bem dentro do candomblé dessa forma. O meu pai de santo, ele não está errado, mas ele não está certo. Eu vou bater boca com meu pai? Não. Eu vou deixar ele perceber, né? Como já aconteceu algumas vezes. Ele jamais vai baixar a cabeça. Não é questão de você deixar ele perceber, mas é questão de você saber o momento exato. Isso, porque é muita responsa na mente do pai. E você vê isso acontecer e muita gente sair do seu axé, às vezes... Por coisas bobas. Porque família perfeita, nem carnal, nem espiritual, sempre vai ter alguma coisa.
Então, eu sempre aconselho, como já veio até, e a hoje, de Babalorixás, falar mal do seu barracão, o que eu faço? Me indica uma casa, não vou indicar casa nenhuma. Você fica na sua casa, conversa com seu pai de santo, deixa passar. Eu juro, cara, que tá aí Oxumaré, tá Becém, meu pai Becém, tá Oxalá, que é testemunho, tá Exu, que Exu tire toda a minha sorte do mundo se eu estiver falando mentira para você. E eu falar assim, porque lá meu pai é assim, meu pai não dá atenção, não sei o que lá, que rola isso, que eu não gosto de ir lá, eu vou sair de lá. Becém, você pode me indicar uma casa? Não vou indicar. Não sai da sua casa. Isso aí. Deixa uma mensagem para esse pessoal que hoje nós sentimos muita falta do nosso pai. Isso aí. Né? Ei, meu pai de santo, caramba. Agora, deixa uma mensagem para aquelas pessoas para entender um pouco do que é isso. Do que você ter pai e não dar valor, não querer dar valor, e você... E quando perder, você se arrepender. Você se arrepender. Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte. O candomblé, a casa de candomblé é a extensão da nossa casa. No momento em que a gente ofende, que a gente discute, debate com o nosso sacerdote, a gente está debatendo com o nosso pai e com a nossa mãe. Não literalmente, mas metaforicamente. Você não vê... você tem mãe viva? Tenho. Você discute com sua mãe? Duvido. Então por que você vai discutir com seu pai de santo? Não. Porque não é... A questão é que as pessoas entendem que o Babalorixá e a Lorixá não fazem parte da nossa vida pessoal. Eles só fazem parte da nossa vida espiritual. Eu pego meu telefone aqui agora e falo, mando mensagem pro meu pai de santo e falo com ele. Pai de santo, benção, tudo bem? Tô precisando de uma palavra, tô precisando conversar. Ele vem para cá agora. Eu vou. Entendeu? E lá eu desabafo com ele. Já desabafei também com o filho de santo. O porquê que sacerdote não desabafa com o filho de santo? Porque senão ele vira refém do filho de santo. Isso. Porque o filho de santo hoje usa aquilo que o pai de santo desabafou Para poder atacar ele. Para poder atacar ele. Então, assim, para você hoje que não se dá com o seu pai de santo, foi aquilo que eu falei. Eu fui expulso da casa do meu pai de santo. Pombagira do meu pai me botou para fora. No momento em que eu era rebelde. Sim. E hoje eu falei para ele, não tem essa de você me expulsar, não tem essa, a sua pombagira. Eu não saio daqui a não ser para sepultura. E levanta a bandeira do meu pai de santo. Sim. O problema é que hoje, essa juventude, ela não levanta a bandeira, ela não veste uma camisa. Ela veste a camisa da sala do candomblé. A sala mais bonita é a sala... É a rede social, é a foto, é o vídeo. É isso aí. Eles não vestem mais eles não vestem a camisa do axé. E o que acontece? A grama do vizinho é sempre mais verde, porque não é você que cuida dela. Pois é. Entendeu? As pessoas deveriam hoje zelar pela casa em que estão. Pela sua casa, né? Ela começa de telha e termina de laje. É, um castelo. Entendeu? Um castelo. Entendeu? O candomblé, ele é a sua família. Ele não é a sua segunda família. Ele é a sua família. Porque é dentro da casa do candomblé que você vê um pai, uma mãe, irmãos que você não se dá, irmãos que você se dá, confia e te ajudam. Sim. Essa deveria ser a forma correta de praticar dentro da casa de candomblé. A teoria. Viver bem. A teoria é muito fácil. É na prática que a gente vê que dá o erro. Porque as pessoas querem ser melhor que as outras, querem se vitimizar. A todo momento, né, cara? Isso aí. Entendeu? Então, assim, para você que hoje está brigado com o seu sacerdote, faça as pazes com ele. Não sai da sua casa. Não saia da sua casa, faça as pazes com ele, com ela, não saia da sua casa. Não entre para casa de candomblé por causa de irmão de santo. E outra, se você entrou lá por causa de irmão de santo, você nunca esteve lá por causa do orixá. Isso aí. Porque não é o irmão de santo que vai mastigar do seu obi, é o seu sacerdote. E se você estiver mal com o seu sacerdote, como é que ele vai mastigar um bom obi para colocar no seu ori? Isso aí. Porque ali tem sentimento, não é só o obi, não. Ali tem sentimento. Tem muita coisa, o obi tem entendeu? muita coisa. O obi tem muita coisa. Quando eu mastigo o obi, eu coloco o meu afá, o meu sopro, a minha saliva, e ali está impregnado o meu desejo para aquele ori. E a gente fala o que pode, né? Entendeu? Eu falo assim, ó, enrolar, caçar, não é só enrolar, caçar, não. Não é só enrolar, caçar. Para enrolar ou caçar, tem Entendeu? que, né, de qualquer jeito.
Se quiser falar com o PG sobre material de cânticos ou de aula de atabaque, material de cânticos são 800 cantigas com apostila na mesma sequência e ordem, apostila impressa, pendrive, CD, MP3, que envio para todo o Brasil ou por e-mail.